Boa noite, o Conexão Porto Indústria desta sexta-feira está começando. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, aprovou esta semana o estudo diagnóstico de descarbonização, infraestrutura e aplicação do hidrogênio nos portos. O levantamento foi feito em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos e uma instituição alemã. O objetivo do estudo é apurar como as estruturas portuárias brasileiras estão se preparando para receber embarcações com combustível verde, eletrificação de equipamentos portuários, sistemas onshore power supply e produção de energia eólica, algo que para esta advogada e professora universitária poderia ter acontecido muito antes. Eu acho que a medida está um pouco aí atrasada, porque a gente não tem nenhum porto aqui no Brasil, né, brasileiro, que esteja preparado para receber qualquer tipo de embarcação com combustível verde. Então, na verdade, a ANTAQ aí autorizou esse estudo justamente para saber, para avaliar a questão do hidrogênio especificamente, né? Já tem 5 portos que sinalizaram que têm condições de fazer uma estrutura, né, para poder receber essas embarcações, se for o caso do hidrogênio, o combustível eleito, mas a verdade é que nenhum deles começou a fazer absolutamente nada. Então, na verdade, eu acho que isso aí está um pouco atrasado, mas agora me parece que o Brasil, de acordo aí com as últimas notícias que a gente tem tido, está definitivamente voltado para esse assunto aí. Uma preparação necessária até para que os portos brasileiros possam se planejar e realizar o manuseio deste produto com segurança. O hidrogênio me parece que ele, para ser armazenado, inclusive, ele parece que me precisa da amônia. E a gente sabe aí, né, a gente teve um episódio aí da questão da amônia aí há uns anos atrás, e a gente sabe que a amônia, ela é perigosa, né, em termos de explosão. Então, tem que ser feito um estudo bem aprofundado para ver se realmente tem condições de fazer uma preparação na infraestrutura dos portos para poder, inclusive, importar, né? Porque a ideia deles também é importar uma parte aí para poder do insumo para poder fazer essa produção aqui no Brasil. Agora fica a expectativa para saber quanto tempo irá levar para que os prejuízos ao meio ambiente sejam minimizados. Então, agora que a gente vai saber, porque a gente tem um relatório para poder, assim, em termos de descarbonização, acreditamos que sim, porque a gente tem alguns portos que já estão recebendo embarcações com outro tipo de combustível já aí há 2 anos. Então, a gente vai ter, acho que a gente vai ter, concretamente falando, esses dados a partir de dezembro de 2024, porque o Brasil, assim como todos os outros países signatários, né, do Acordo de Paris, eles têm esse prazo para poder imputar, na verdade, essas informações no relatório, que é o primeiro relatório bienal de transparência. Ele vai ser inaugurado agora, vai ser um marco, onde todos os países vão informar qual é o nível, né, da emissão, o que já fizeram, quais são os planos para o futuro. Eu acho que a partir de janeiro aí é que a gente vai ter essas informações de uma maneira mais concreta. E por falar em prejuízos, as mudanças no meio ambiente também trazem impactos às operações portuárias. A gente tem dados aí que demonstram que o que a gente está colhendo agora ainda é fruto da Revolução Industrial, né? Porque esse tipo de ação, ela reverbera aí, né, durante muito tempo. Então, pelas pesquisas que eu fiz, me parece que ainda fazendo tudo isso que tem que ser feito, que né, está tudo sendo providenciado em termos de estudos ainda, né, para poder inclusive eleger o combustível do Brasil, me parece que ainda assim a gente não vai conseguir alcançar as metas, né? Porque a meta é manter aí até o aquecimento aí da temperatura em no máximo 1,5 graus. Me parece que mesmo fazendo tudo que tem que ser feito, isso ainda não vai ser alcançado. E que essas alterações climáticas elas vão acontecer aí com maior frequência, inclusive esse desastre que a gente viu há pouco tempo aí no Rio Grande do Sul. Agora a gente está com esse problema da seca de Manaus, que parece que vai ser pior do que a do ano passado, que altera toda a logística, né? A gente sabe disso, acaba alterando a logística da cabotagem, da entrega ali, principalmente, né, dos eletrônicos de Manaus. Então, tudo isso sofre um impacto que vai da logística até chegar o produto, né, na nossa mão, né, que a gente é o consumidor.
Mas essa questão que você falou justamente do não ser palpável, né? Porque a gente não vê, a gente vai agindo até, né? Porque a gente tem, falando juridicamente, né? Do aspecto jurídico da coisa, que é minha especialidade, a gente tem um arcabouço bom, normativo, no Brasil. A gente tem aí a Constituição Federal, que dá é um direito fundamental ao meio ambiente. E é mandamental, e isso significa que eu tenho direito a um meio ambiente equilibrado, mas eu também tenho o dever de garantir que você tenha. Então, a gente não pode deixar de ter empatia, mas não é palpável, né? Não é uma coisa que a gente enxerga. E agora, essa percepção mudou, porque a gente está vendo o que está acontecendo e que a frequência vai ser maior, a gente vai chegar aí em extremos, se nada for feito. Então, acho que além da questão das metas que a gente tem, e que o Brasil, obviamente, por ter, inclusive, condições, né, de ser protagonista dessa história, um dos protagonistas, a gente está sentindo na pele, né? Então, eu acho que agora, embora a gente esteja atrasado, eu acho que agora a gente vai, acho que vamos deslanchar nesse tema. Cristina Wadner conclui lembrando a necessidade de conscientizar as novas gerações, inclusive os jovens advogados, sobre a importância deste tema. Com relação ao meio ambiente, eles estão à nossa frente. Eu acho que eles têm mais consciência do que eu, por exemplo, né? Porque quando eu falo consciência, eu vou começar pelo básico, né? De reciclar o lixo. Eu comecei a reciclar meu lixo muito mais tarde do que esse pessoal que já nasceu e que está aí, já tá aprendendo com o pai e com a mãe a fazer esse tipo de coisa, né? Que parece simples e básico, mas ele também faz parte de toda essa questão, né, do meio ambiente equilibrado. Então, eu acho que eles têm aula de direito ambiental, o direito ambiental faz parte da grade, diferente do direito marítimo, que não é uma matéria obrigatória, né, não é uma disciplina obrigatória nas faculdades, mas o direito ambiental é. Então, essa educação ambiental começa muito mais cedo do que do comércio, do que eles começam a entender o que é o comércio internacional, porque a gente tem gente na cidade que não sabe nem não sabe que o porto para eles está muito distante, né? Porque a gente não tem essa relação porto-cidade tão estreita como ela deveria ser. Então, eu acho que por isso que eu acho que a consciência do meio ambiente ela está vindo antes do próprio, né, da consciência do que a gente tem aqui na nossa cidade, na verdade. E agora acompanhe os destaques desta semana, direto de Brasília, do Instituto Brasileiro de Infraestrutura e da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. O Instituto Brasileiro de Infraestrutura e o Porto de Houston assinaram na terça-feira um protocolo de intenções entre as duas entidades. O objetivo do documento é unir esforços necessários para estabelecer ações conjuntas que concretizem estudos e intercâmbio de conhecimentos sobre as políticas públicas para operações portuárias e assuntos regulatórios. Assinaram o documento o vice-presidente do Conselho de Administração do IBI, Marcelo Samarco, o diretor-presidente do Instituto, Mário Povia, e o Chief Commercial Officer do Porto de Houston, John Mosley. Como testemunha do protocolo, assinou o diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, almirante Wilson Lima Filho. John Mosley recebeu ainda uma placa do IBI, reconhecendo a parceria firmada entre o Instituto e o Porto de Houston. Também foi entregue uma placa de reconhecimento a José Luiz Bringel Vidal pela excelência profissional no segmento de infraestrutura logística e portuária, bem como pelas iniciativas em prol de importantes parcerias internacionais para o Brasil. Na manhã de quarta-feira, a diretoria do IBI se reuniu com membros do Ministério de Portos e Aeroportos para debater o programa Navegue Simples do governo federal. Na ocasião, o grupo de trabalho demonstrou que a proposta trará importantes melhorias relacionadas ao valuation de áreas portuárias, hoje feito pelo governo, além de modelo de oferta, extração de critérios de desempenho, sofisticação da matriz de riscos e adaptação imediata dos contratos vigentes. Entre as sugestões propostas está a mudança da metodologia, substituindo o valuation das áreas portuárias, segundo as diretrizes do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental.
Também na quarta-feira foi realizada a 6ª reunião do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Infraestrutura. Na pauta foi aprovado a adesão de novos associados, andamento dos comitês e aumento dos grupos técnicos do Instituto. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta na segunda-feira, às 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência. Um bom fim de semana e até lá. Tchau, pessoal.